construção de referentes em textos verbo-visuais, uma abordagem sociocognitiva. Bom, então, bom dia, né? Prazer em estar aqui nessa sessão que a gente está discutindo a temática, é muito instigante, e é bom ver assim como os trabalhos já estão se encaminhando, né? Como a gente ter resultados assim bem efetivos, né? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, de fato, é assim, um recorte bem breve, um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo tanto na minha instituição como no pós-doutorado, trabalhando essa questão da referenciação dos textos verbo-visuais, né? Estou chamando aqui de multimodais, porque esse nome multimodal é muito complicado. Então, a gente prefere trabalhar no protexto ou com verbo visual ou com verbo imagético, né? Já que reporta um pouco mais assim. Então, nesse projeto eu tenho trabalhado com 3 gêneros, né? A chave, cartoon e eu venho chamando de tira-meme, mas não é um nome muito apropriado, estou chamando agora de meme mesmo, né? Que são aquelas postagens que circulam no Facebook, né? Feitas geralmente com remix, né? Com aquela técnica da colagem, que vocês conhecem muito bem, né? Então, eu tenho um bolsista que trabalha com isso, outro que trabalha com isso, e trabalhei também em 2 dissertações, a da Vanessa, com a tira cômica, e teve a da Luciana também, com campanhas socioeducativas, né? Eu não trouxe nada aqui da Luciana, porque não deixava muito assim, né? Concluídas já, né? Porque tem a da música que apresentou. Sim, tem também que ela está em andamento, né? Também algumas coisas, né? Então, claro que o Valdinari só deu uma aqui, só vai dar custódio filho aqui. Tem ninguém, viu? Então, não é o custódio filho, né? Como todo grupo protege, assumimos que a referenciação é um processo que envolve aspectos linguísticos e cognitivos que não estão dissociados do mundo reconstruído pelos sujeitos em interação no curso das práticas discursivas, né? Então, a referenciação é uma atividade de reelaboração do real que resulta de um trabalho sociocognitivo, que foi em 2011, né? Foi estudo aparatos, né? Então, nessa perspectiva, né, de ver toda a atividade de referenciação com o trabalho sociocognitivo, nosso objetivo aqui nessa comunicação é investigar as estratégias de referenciação utilizadas na construção de referências em textos verbo-visuais, partindo da hipótese da homologação e evocação de referências via semiose imagética, né? Então, nós temos aí trabalhos, né, como o do Paulo Ramos, como o do Rivaldo, né? O Rivaldo ali, meu amigo muito querido, Rivaldo, gosto muito dele, né? Que já assume, né, de antemão, que realmente a gente tem o que eles chamam dos determinantes, né, imagéticos, tudo, essa referência visual. Então, eu posso ter um referente que se constrói imageticamente já de cara, né? Da mesma forma que a gente tem os textos verbais, expressões referenciais que homologam os referentes. Só que isso, né, a gente ainda não tem assim, vamos dizer assim, uma metodologia de trabalho, né, das categorias de extensão bem definida. A gente fica assim ainda um pouco, estamos construindo. Então, tudo que eu vou colocar aqui está em construção, né, em termos de pensar essas categorias de análise de uma forma mais ampla, né? Então, o corpus aí, 8 exemplares de textos visuais coletados em sites da internet. Aqui eu vou mostrar 4 porque não dá tempo, né? Então, foi o que a gente fez com procedimentos de análise. Identificação dos referentes tematizados e descrição dos processos referenciais envolvidos na construção desses referentes, né? Análise do papel da semiose verbal e imagética no processo de referenciação e consequente construção de sentido dos textos constituintes do corpo de investigação. Então, eu não escrevi nada, a gente vai dar uma olhada aqui, né? Começando aí por essa chart, né? Claro que é uma chart bem recente, porque ela foi feita a partir, né, dos livros finados. E o que a gente pode observar nesse primeiro momento? A gente sabe que o gênero chart tem essa relação direta, né, com os fatos, né, que estão acontecendo. Então, normalmente, a gente tem um texto, né, por trás, ou uma situação, um fato que está acontecendo, que motiva a criação da chart. Então, nessa daí, a gente tem as linguagens, né, verbal e imagética, bem imbricadas, a gente não tem como pensar essa construção de sentido, vendo só um plano e o outro, mas me chama a atenção, porque quando a gente vê o texto verbo visual, a gente não pode nunca pensar nessa questão de cadeia, né? O textual é muito complicado do texto verbal, porque no texto verbal, e até em alguns verbos visuais, como a tira tem aquela sequência narrativa. Então a gente pode ir pensando nessa cadeia, né, e fazer algumas relações. Mas no caso da chart, de meme, de cartoon, a gente tem tudo de uma vez só, né? Mas essa disposição aqui, quando eu tenho finados
Eu não tenho como garantir que você vai ler primeiro finados, depois vai ler ética, educação, segurança, saúde, né? Mas, para mim, quando a gente olha assim nesse primeiro momento, mesmo que eu veja primeiro os túmulos, né? E depois eu vá para o nome finados, mas há essa relação que eu chamo de circular, pentacular, como o Valdinar também defende, né? A gente vê essa... Não é algo tão linear, assim, não tem como ser, mas para mim, finados. Aí, claro, uma palavra que vai, uma expressão que já vai evocar esse frame de morte, né? E tudo, a pessoa, o Chartiste colocou isso aí também, que era da época do dia de finados, mas o foco aí está exatamente da gente ver ética, educação, segurança, saúde, né? O que está por trás disso tudo, que é o referente Brasil, né? Então veja que esse referente aí, ele é construído por um processo inferencial, né? Então, por um processo que a gente pode chamar até de metonímico, né? Porque são as partes, né, do governo do Brasil, parte de saúde, segurança, educação e ética, estão todos enterrados, né? Então, a construção, a crítica, né, maior tem na construção da Charta, é exatamente nessa questão de dizer que o país está morto, né? Morto, enterrado exatamente por uma crise, né? Em todos os seus valores, em todos os seus setores, né? E aí o chartista representa muito bem isso, né? Com os túmulos fazendo essa relação com finados, né? Há outros elementos aí por trás também, se a gente for ver a questão da cor, né? Toda a construção do freio de cemitério está presente aí, eu tenho uma graminha aqui, né? Verdinho aqui, mas tenho também por trás esse fundo cinza, porque que o preto, né? Está lá no nome finados, né? A questão da metáfora, né? A morte é escura, né? Então, eu tenho também a morte para baixo, né? Então, está todo mundo dentro de um buraco, né? Assim, foi tudo pro buraco, né? Quando eu digo essa expressão metafórica, né? Então, está tudo enterrado, morto, né? Então, eu tenho que ativar, né? Em toda essa construção sociocognitiva, todos esses conhecimentos, né? Os frames, as metáforas, né? Que estão por trás, que vão me ajudar a construir sentido para essa charta. Então, essa conjunção dos elementos que eu estou trabalhando também, tem outro aluno que está trabalhando com a metáfora multimodal, né? Que é um trabalho mais recente, bem interessante que você viu, é uma extensão da teoria da metáfora conceitual, e ele vai mostrando que assim como nos textos verbais, eu posso ter domínios, né, só da linguagem verbal, nos multimodais eu vou ter a conjunção também, né, de imagem, de outra semiose no contexto verbal, para poder construir as metáforas, né. E aqui a gente vê muito bem isso, porque eu tenho no domínio, que a gente chama na metáfora conceitual, domínio fonte, domínio alvo, vou ter elementos imagéticos e elementos também da linguagem verbal. Vou entrar aqui, é outra coisa, né? Então, para a gente ver, e a gente vê assim, né, que há uma recategorização também aí, né, que vem naquela que o Valdinar coloca de recategorização sem menção referencial, que eu agora estou chamando com a Mônica de recategorização sem expressão, sem menção de expressão referencial, né, para poder também pegar um pouco essa questão do texto do verbo imagético, porque se eu tenho aí o referente Brasil, que necessariamente não precisa estar homologado, né, por uma expressão, mas eu reconstruo a partir de todo esse enquadro aí, eu também vou ter o Brasil como um país totalmente recategorizado como um país, né, está falido, né, morto nesse sentido de estar falido, certo? É uma metáfora também, falido. Passa aí a próxima. Aí, né, dentro dessa mesma temática, veja como isso é interessante, né, porque aí a fixação foi exatamente só na questão política, né, da ética, né. E eu achei muito bacana essa chart, né, porque ele joga aí, tanto com o jogo de imagens, né, com a palavra, né, se a gente for ver aí o negrito, né, a forma, o nome ético, porque pega aí a cruz, né, e aí por trás a gente já vê o quê? O cemitério, né. Então a mesma coisa que eu não tenho o túmulo, como a gente tem naquela anterior, mas ele jogou, se a gente vê a sombra, né, a gente tem aquela coisa da catatumba, né, aquela coisa grandiosa assim. Mas esse T aí, nessa cruz marcada aí, ele jogou muito bem. Novamente aí, né, a semiose da cor, né? O preto com o cinza, né, por trás, assim. E aqui também o referente Brasil, né? Por um processo metonímico que eu posso evocá-lo, pegando também lá o frame de finados, a gente vai ter também esse referente, que não está homologado por nenhuma expressão referencial, mas ele é reconstruído, ancorado, né, nesse entorno sociocognitivo,
vai estar sendo recategorizado novamente naquela mesmo tipo lá, né? Então está falido, porque não tem mais valor, né? Não tem ética, a questão da moral e tudo. Mas vamos dizer assim, o marco aqui é na questão da ética, né? Que a gente vai ver a relação com esse monte de escândalos, né? Que estão acontecendo aí no Brasil afora. Toda a conjunção aí, né? A semiose da cor, da forma, né? Vai nos ajudar a fazer essa construção. Achei muito criativa essa chave que ele fez, né? 5 minutos para lá. Já tem, pode ir. Passo, só tem mais 2, né? A nossa finados, né? Aqui é interessante, eu sei também, achei bem legal, porque a gente já tem, né? Já é bem marcado lá na lápide, né? Eu tenho o Brasil, um país de todos, governo federal, que a gente sabe que é aquela logomarca, né? Do governo federal, né? Então aqui, como se eu já tenho marcado lá, né? Pela logomarca, então veja que o referente aí é construído dentro de um contexto também, seria, tem várias semioses aí. E aquele mesmo sentido, né? Finados 2015, esse coloca, a data também é importante dentro da expressão. E chama atenção também, né? O fato de que a gente tem naquele plano lá aquelas nuvens escuras, né? Que já dá toda aquela conotação mesmo de escuridão, né? A lua, né? Que é a noite. E nesse plano aqui, a gente tem, né? O Brasil aí, enterrado também, né? Totalmente falido. Bem especificamente, esse governo, né? Desse momento agora, né? Então, aquele mesmo sentido que a gente tem que ir ativando dentro desse quadro, né? Então, assim, não está atento. Pronto, aqui já meme, né? Achei muito interessante isso aí, né? Vende-se 4 câmeras de vigilância modelo antigo, né? Então é claro que aqui essa relação, né? O bacana do meme é essa questão da técnica da colagem, né? Que você pega uma imagem que não teria nada a ver, né? Assim, no primeiro momento, mas quando você joga o texto verbal nessa relação, essa recategorização e que vai gerar humor, né? Então, 4 câmeras de vigilância modelo antigo, né? Então, veja que aí o referente, né, introduzido aí, que é o referente imagético, né? Introduzido aí as 4 senhoras aí, que depois é recategorizado pela expressão referencial, 4 câmeras de vigilância modelo antigo, né? Então, o objetivo é exatamente gerar humor, que todo meme, né, tem esse propósito, para mim, muito mais irônico e cômico, né? Tem aquela relação bem assim, mas para gerar mesmo toda essa graça, né? E aqui eu tenho que ir ativando, né, meus modelos, conhecimentos sociocognitivo, de que as pessoas mais velhas tinham o costume de ficar na porta, né, da rua, só vendo quem passa para um lado, para o outro, né? Vigiando quem passa dando conta. Então são 4 câmeras de vigilância modelo antigo, né? Então marca bem isso aí. A última aí. Não é como imagem, né? Porque assim, elas estão olhando mesmo para onde está fazendo admirar. E esse último aqui, que eu mostrei lá rapidinho na conferência, eu achei muito interessante, né? Da testa, tem essas alterações, né? Por quê? Aqui, né, se pega a tela, né, do celular, e se eu não tivesse solteiro e casado aí, eu poderia até construir algumas inferências, mas não ia ter esse sentido cômico, né, que a postagem quer mostrar. Então, por que o solteiro tem uma senha bem simplesinha, né? E o casado uma senha que pra gente decorar isso aí, acho que eu podia decorar, né? Eu já tirei uma foto. Tem que copiar mesmo. Foi, né? E tem que copiar. Então, veja bem que o nível diferencial aí, né, é bem mais complexo, né? Vai depender de todo esse entorno que a gente vai ver, né? Do estereótipo que a gente tem do casado como infiel, né? Então, por que o casado tem muito mais coisa para esconder da mulher, do celular? Então, é uma recategorização aí que é bem do estereótipo mesmo, né? Então, o homem casado é infiel e o solteiro, né? Ele não precisa ser infiel porque ele é solteiro, né? Então, mesmo que ele tenha muitas mulheres, não tem problema porque é solteiro. É uma questão bem mesmo de modelo, né? Macho, aquela coisa toda. E a pessoa, de forma bem bacana, né? Fez essa associação, né? Para criar o meme, mostrando essa relação. E o que é bom aqui é porque a imagem aqui, né, ela é muito importante para você evocar todo esse conjunto de informações. Eu fico assim, de meu Deus, como o povo é criativo, né? É interessante, né? Você busca coisa assim. Claro, eles nunca vão pensar no que a gente está fazendo aqui, analisando, né? Mas já vem tudo. Legal é isso, né? Que
está aqui, a gente está descortinando aqui os processos, mas quem está fazendo não está pensando em nada disso, né? Parece uma pasta. Então, considerações finais, já que eu só tenho 1 minuto, né? A natureza dos textos verbovisuais demanda outros desdobramentos do que diz respeito à construção dos referentes, considerando a mescla da semiose no processo de construção de sentidos desses textos, né? A existência de referentes homologados no plano das estruturas e do funcionamento cognitivo, como a gente viu aí, Brasil, né, vários outros, mas sempre sinalizados por pistas linguísticas, né, verbais ou imagéticas. É importante a gente ver isso, porque eu não posso ter a interpretação ela tem um limite, né, não posso achar que qualquer coisa pode ter umas pistas, né, bem como a existência de referentes homologados e ou recategorizados pela semiose imagética, né. O papel fundamental do processo de recategorização na cadeia textual discursiva para a construção de efeito cônico e irônico dos textos analisados. Reforço aqui, eu estou chamando cadeia textual discursiva, mas não é pensando naquele sentido, né, como a gente vê na tirinha, mas no conjunto do texto. Né. O tratamento dos textos visuais exige uma expansão das categorias de análise DLT, particularmente no que tange a atividade de referenciação. Passei. Pronto, algumas referências. E obrigada. E expandir essas categorias é o que a gente vem tentando fazer nos estudos aqui do contexto, tá bom?